Olá, João Matos aqui, Mecânica dos Corpos Rígidos, ainda na revisão de álgebra vetorial. Vamos lá. Hoje a gente vai ver aqui uma operação muito corriqueira na física. A gente vai encontrar isso para representar várias grandezas físicas, que é o produto vetorial. Em Mecânica dos Corpos Rígidos, isso vai estar associado principalmente a uma grandeza chamada momento de uma força. Vai aparecer depois em outras situações, mas principalmente em estática, momento de uma força. E a gente define essa operação, ou seja, o produto vetorial entre dois vetores é um outro vetor. E esse vetor, por definição, ele é perpendicular ao plano formado pelos vetores que originaram o produto vetorial. Digamos que eu esteja fazendo o produto vetorial entre dois vetores, o P e o Q. Então, o produto vetorial, o resultado dessa operação, é um outro vetor, o vetor V. E esse vetor é perpendicular ao plano formado pelos vetores P e Q. Então aqui na figura a gente observa claramente isso. Aqui eu tenho um plano alfa e nesse plano eu tenho aqui os vetores P e Q, que formam um ângulo θ entre eles. O vetor que se origina a partir do produto vetorial desses dois vetores é o vetor V, perpendicular ao plano alfa. Por definição também, o módulo desse vetor é esse produto aqui, P que multiplica Q, que multiplica seno do ângulo entre eles. E o sentido? O sentido ele é fornecido por aquilo que a gente chama de regra da mão direita. Se eu estou fazendo aqui P vetorial Q, eu imagino que eu esteja fechando o vetor P sobre o vetor Q. E o meu polegar indica a direção e o sentido do meu vetor V. Então vamos observar aqui a figura, tá? Aquele pequeno filme que está ali em cima. Eu estou simulando o fechamento do vetor P, com a regra da mão direita, sobre o vetor Q. E o meu polegar, ele justamente vai indicar a direção e o sentido do vetor V, que é o vetor que representa essa operação. Essa operação ela surgiu ali com Gibbs, na sua grande obra, sobre análise vetorial. E ela facilita muito, porque essa operação ela fica associada a diversas grandezas físicas, conforme eu já mencionei. Momento de uma força, velocidade angular e outras que não me vêm à cabeça agora. Tá? Então é necessário que a gente aprenda ou relembre como é que se calcula isso, o produto vetorial entre dois vetores. Chama-se a atenção também que essa operação ela não é comutativa. P vetorial Q não é a mesma coisa que Q vetorial P. Isso fica claro quando eu examino aqui esses dois planos. Aqui eu tenho o plano alfa. Se eu faço P vetorial Q, imagina só, eu fechando com a regra da mão direita o vetor P sobre o vetor Q. O meu polegar ele vai estar apontando para cima. Agora, se eu faço Q vetorial P, como na segunda possibilidade, eu vou imaginar eu fechando o vetor Q sobre o vetor P. E aí meu polegar vai ficar para baixo, dando um outro vetor. Ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentido contrário. Então, o produto vetorial não é comutativo. Bem, tem algumas informações aqui que a gente tem que carregar para o resto do curso, que é justamente esses produtos vetoriais aqui mais básicos, entre os vetores unitários canônicos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, I vetorial I, isso é zero. Por quê? Porque o ângulo formado entre o vetor e ele próprio é igual a zero. E se você lembra do slide anterior, o módulo desse vetor ele é dado em função do seno entre eles. Então, qual é o ângulo entre um vetor e ele próprio? Zero. O seno de zero é igual a zero. Então, o vetor vetorial ele próprio é zero. Então, J vetorial J é zero, K vetorial K é zero. Agora, I vetorial J é K.
Tá? Imagina só aqui na figura, ó, você fechando o vetor I sobre o vetor J. O seu polegar ia apontar nessa direção aqui. E essa direção é a direção do vetor K. Tá? E o módulo, né, desses vetores todos, de todos esses produtos vetoriais aqui, o módulo é 1. Né, porque eu estou fazendo I vetorial J, J vetorial K. E todos esses vetores são unitários e são canônicos. Então o produto de 1 por 1 é igual a 1 mesmo. Né? Então todos os vetores que se originam aqui têm módulo igual a 1. Agora só tem que tomar cuidado com a inversão de sentido. Porque quando eu faço, por exemplo, J vetorial I, eu estou fechando o J sobre o I. Meu polegar ficaria voltado lá para dentro do plano aqui da tela. Ou seja, seria menos K. Isso fica revelado aqui. Ó. Uma regrinha prática é você utilizar essa forma circular aqui para fazer uma previsão sobre os produtos vetoriais. Então, por exemplo, aqui, ó, no sentido anti-horário, eu tenho aqui, ó, eu faço esse formato aqui circular e coloco essa orientação aqui anti-horária. E faço aqui, ó, I vetorial J, nessa sequência, dá K. K vetorial I, dá J. E por aí vai. Se eu fizer nessa sequência aqui, nesse sentido, todos os produtos vetoriais são obtidos e são positivos entre os vetores unitários canônicos. Agora, se eu pego aqui no sentido horário, aí eu tenho que mudar o sinal. Se eu faço, por exemplo, ó, J vetorial I, vai dar menos K. Foi o que eu vi aqui em cima, ó, J vetorial I dá menos K. Tá? Se eu faço aqui, ó, K vetorial I, K vetorial J dá menos I. Aqui, ó, K vetorial J dá menos I. Então é interessante, né, ter em mente, ter na memória esse esqueminha gráfico aqui para determinar o produto vetorial entre esses unitários canônicos. Ok? Vamos ver agora alguma coisa sobre esse produto vetorial em R3, estendendo um pouco essa ideia. Digamos que eu tenho aqui, ó, dois vetores representados aqui na forma de JK. Tá? Então tem o vetor P, que está representado aqui com as suas componentes, Px, Py, Pz, tá? E os vetores unitários canônicos, I, J, K. Eu tenho o vetor Q, representado aqui, ó, Qx, Qy, Qz, e seus unitários canônicos, I, J, K. Tá? Então eu quero fazer o produto vetorial de um vetor P pelo vetor Q. Então eu escrevo assim, ó, P vetorial Q, escrevo a forma vetorial dos vetores, e como essa operação aceita a distributividade, né? Ou seja, eu consigo distribuir, eu consigo aplicar a propriedade distributiva, eu posso fazer cada partezinha desse vetor vetorial a outra parte. Essa parte vetorial, essa outra parte aqui. Ou seja, aplicar literalmente a propriedade distributiva entre esses vetores, conforme indica aqui, ó, tá? Essa sequência de setas. Tá? Aqui, ó, essa partezinha aqui do vetor, Pxi, ela pode ser distribuída entre essas outras três partes aqui do outro vetor. Essa parte aqui do vetor, Pyj, pode ser distribuída entre as outras partes do vetor. E por aí vai. De tal forma que eu vou ter algo semelhante a isso que eu escrevi aqui. Ó. Tá? Eu vou ter aqui, ó, Pxi vetorial Qxi. Tá? Mas esse produto vetorial aqui, ó, na verdade, é o produto vetorial de dois vetores paralelos, porque ambos aqui são expressos em função de I. E a gente sabe que produto vetorial de vetores paralelos é igual a zero, porque o módulo depende do seno entre esses vetores. E o seno de zero é igual a zero. Vetores paralelos possuem 0 graus entre eles. Tá? Então o seno de zero é igual a zero. Então o produto vetorial de dois vetores que são paralelos vai ser zero. Aí eu pego aqui, ó, Pxy e faço vetorial com esse aqui, ó, Qyj. Tá aqui, ó, Pxi, eu falei anteriormente Pxy, não, Pxi vetorial Qyj. Então aqui, ó, eu tenho, isso daqui são escalares, tá? São as componentes aqui, e eu tenho aqui, ó, dois vetores. Tá? Então essa parte aqui da frente, eles são números. Números que vão aumentar ou diminuir o tamanho ali de I e de J. São números. Né? O Px é igual a 2, é menos 2, o Qy é menos 3, menos 5, são números.
Tá? O produto vetorial ele se dá entre vetores. Então, dessas duas parcelas que estão envolvidas no produto vetorial, eu vou ter que pensar em termos de produto vetorial, considerando o I e o J. E a gente sabe ó, que I vetorial J é igual a K. Então, esse produto vetorial aqui, ó, fazendo o produto ó, PXI vetorial QYJ, é só multiplicar os números que estão aqui na frente, PX e QY, esses números aqui, e fazer ó, I vetorial J. I vetorial J é igual a K. Então eu tenho que repetir isso para cada um dessas parcelas aqui. Então eu tenho aqui ó, PZK. PZK eu vou ter que fazer aqui ó, vetorial com... bem, vamos continuar primeiro aqui ó, PXI. Né? Vamos terminar ali tudo que tem a ver com PXI. Ó. PXI vetorial QZK. Tá? Aparece aqui, ó. Então, o PX é um número, o QZ é outro número, então eles vão aparecer nesse produto. E para executar o produto vetorial mesmo, eu olho os vetores que estão envolvidos, que é o I e o K. Então eu faço aqui, ó, I vetorial K. I vetorial K é nesse sentido aqui, ó. I vetorial K é nesse sentido, que é o sentido horário. Tá? Então, sempre que eu fizer ó, no sentido horário, eu vou ter que pensar em acrescentar um sinal negativo. Tá? É aquilo que estava aqui ó, nas telas anteriores, aqui especificamente nessa tela aqui. Então quando eu faço o I vetorial K dá menos J, então é por isso que aparece um menoszinho aqui na frente, tá? Dá menos J, então dá menos PX QZ. Então ao aplicar a distributiva para todos os termos que compõem a expressão vetorial dos dois vetores envolvidos no produto vetorial, eu tenho que fazer essas considerações. Ou seja, se os vetores são paralelos, o produto vetorial é zero. Se eu tenho, por exemplo, um produto vetorial nesse esquema gráfico aqui, na direção, no sentido anti-horário, eu tenho um resultado positivo. Se eu tenho um produto vetorial no sentido horário, eu tenho um resultado negativo. Então, o produto vetorial ele pode ser resumido né, dessa forma aqui, que não chega a ser bem um resumo, é uma expressão bem longa, né? Mas é um produto. Então, juntando todas as partes aqui que representam a componente em I, eu tenho PYQZ menos PZQY I. Lembre-se né, que o produto vetorial entre dois vetores é outro vetor. Então, teoricamente, ele vai ter todas as componentes lá a princípio, em IJK, a não ser que alguma dessas componentes seja zero. Tá? Mas a princípio a gente tem todas as componentes ali de um vetor, IJK, um vetor em R3. Então, a componente aqui referente a J. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, PZQX e depois PXQZ. Aqui sai um Z a mais, a gente tira aqui. Essa é a componente do vetor que se originou a partir do produto vetorial em J. Depois eu tenho aqui a componente ó, em K, que é PXQY menos PYQX, K. Tá? Então isso daqui ó, é um vetor. E sinceramente, fica bem complicado né, de guardar essa expressão aqui. Por isso, os matemáticos aqui acharam uma maneira mais simples de fazer esse produto vetorial. Verificaram que o produto vetorial entre dois vetores PQ ele é obtido através do cálculo de determinante de uma matriz 3×3, onde eu tenho na primeira coluna os vetores unitários canônicos, IJK. Na segunda coluna eu boto as componentes do meu primeiro vetor. Então, se eu estou fazendo P vetorial Q, eu boto as componentes de P, PX, PY, PZ. Na segunda coluna, eu boto as componentes de Q, QX, QY, QZ. E tiro o determinante dessa matriz. E eu posso tirar esse determinante do jeito que eu quiser. Né? Se você já tiver um método para fazer isso, tudo bem. Mas se não tiver, tem a regra de Sarri. Vamos ver aqui a partir de um exemplo prático. Né? Eu tenho aqui ó, dois vetores. O vetor P, que é representado aqui, ó, 3i mais 4j, e o vetor Q, 4j mais 6k. E ele pede aqui para obter o produto vetorial entre esses dois vetores. Então eu quero aqui ó, P vetorial Q. Então eu coloco na matriz, começo a preencher minha matriz aqui. Ó, a primeira linha, IJK. A segunda linha eu boto as componentes do primeiro vetor. Então eu boto aqui ó, 3, 4. E lembre-se que esse vetor ele pode ser escrito aqui ó, com mais uma componente igual a zero, que é o 0k. Então fica 3, 4, 0. E depois eu tenho aqui o segundo vetor. Então, ó, esse vetor ele começa com 4j mais 6k. E eu posso imaginar aqui a componente em i,
que é o 0i. Então fica assim, ó, 0, 4, 6. E aí eu tiro o determinante dessa matriz. Tá? Então tem a regra de Sarri, que ela se baseia na reprodução dessas duas primeiras colunas na parte externa aqui da matriz. São duas colunas auxiliares. E depois, a partir aqui da diagonal principal, eu vou fazendo uma sequência de produtos. Aqui, ó, eu faço essa sequência de produtos aqui, ó. I, 4 e 6. Tá? Eu faço um produto normal aqui. Então dá I que multiplica 4 que multiplica 6, 24i. Aí depois, ó, na sequência, eu pego mais duas diagonais. Então J, 0, 0, dá 0J. K, 3, 4, faço o produto. Tá? K que multiplica 3 que multiplica 4, que dá 12K. Então eu guardo isso daqui. Bem, depois eu pego aqui, ó, a outra diagonal, a diagonal secundária, e pego o produto na sequência. Lembrando que o algoritmo me fala para colocar um sinal negativo. Então eu pego aqui, ó, 0,4K, dá menos 0K. No caso aqui é 0, o sinal de menos não vai fazer a menor diferença, mas em outro caso faria. 4, 0i com o sinal de menos, então dá menos 0i. E depois aqui, ó, 6, 3J, dá 18J, com um sinalzinho negativo. Então eu pego esse resultado 1 e somo com o resultado 2. Esse é o meu produto vetorial. Então tá aqui, ó, 1 mais 2 é o meu produto vetorial, dá 24i menos 18j mais 12k. Isso daqui em R3 às vezes é difícil de visualizar a representação gráfica, mas se você quiser, você pode tentar fazer um esboço pelo menos aqui, ó, como eu fiz, representando o vetor produto vetorial, ok? Bem, vamos ficar por aqui hoje, vejo você na aula 7.